Eu gosto de gravar a aula porque eu sempre gosto de voltar naquilo que eu ensinei antes, tá? Às vezes eu tomo como referência, às vezes eu compartilho depois o link para o aluno rever a aula demonstrativa. Eu costumo, na verdade, fazer as aulas demonstrativas todas as segundas-feiras, para quem já participou, às vezes eu tenho mais de um aluno participando da mesma aula demonstrativa. Então é assim, olha só, funciona da seguinte forma. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é o meu estilo de dar aula de inglês online, tá? Eu costumo mostrar para vocês, hey Marcelo, aí sim, Marcelo, aí sim, prazer em conhecê-lo, nice to meet you. Então eu Isso, costumo fazer mentira. o seguinte, eu costumo mostrar tudo que a gente vai aprender em termos de gramática. E a Márcia, que chegou um pouco mais cedo, ela teve o privilégio de conhecer o meu esposo. E eu sempre uso meu esposo nas minhas aulas de inglês, né? O meu esposo é nativo, para quem não sabe. Ele não fala português, infelizmente, mas eu ainda vou puxar a orelha dele para ele aprender o português. Só fala inglês. Mas isso é bom no sentido de eu sempre pego ele para poder participar das minhas aulas. Então, vocês vão se acostumar com o meu sotaque, um sotaque brasileiro, um sotaque latino, né? Então, eu sempre vou ter ali um sotaque voltado mais para o nosso português. Eu vou enfatizar mais as vogais na hora de falar, porque esse é o meu sotaque brasileiro. Se você ouvir um brasileiro falando inglês muito bem, você sempre vai perceber, você vai perceber logo de cara da onde esse brasileiro é. Se esse brasileiro é de São Paulo, se é do Rio, se é de qualquer lugar do mundo, pelo sotaque. Márcia, inclusive, quando eu cheguei no Canadá, a minha primeira aula de inglês acadêmico, um monte de alunos de todo lugar do mundo lá, sabe? De todo lugar do mundo que você pode imaginar, mais de 40 alunos na sala de aula, na minha sala de inglês acadêmico aqui em Ottawa, no Canadá. E aí, conversa vai, conversa vem, estou escutando uma pessoa falando, 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 e todas as palavras que terminavam com S, essa pessoa terminava com sh, sh. Aí eu falei, essa é de Carioca. Niterói. Essa é de Niterói, tenho certeza. Foi tiro e queda. Perguntei, hey, where are you from? She said, oh, I'm from Brazil, I'm from Rio de Janeiro, actually I'm from Niterói. And I said, oh, I knew it, eu sabia. Então é muito fácil quando você consegue, quando seu ouvido se acostuma, né, com o inglês, você descobre de onde que é o sotaque da pessoa, né? Então, para quem não sabe, nós temos aqui a Márcia, ela é de Niterói. Acredito que Samuel, Igor e Marcelo e Paulo são todos de São Paulo. Estou correta? Só dá um dedinho para cima. Sim, né? Todos de São Paulo. Então, temos aí uns sotaques paulistas. Eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e vou compartilhar com vocês. Falam para mim se vocês já conseguem ver a tela, por gentileza. Apesar de que... Yeah, let me just... Ainda não. Ainda não? Agora foi. Agora foi? Não, agora foi. Apareceu. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Essa aula, gente, eu vou começar agora. O que vai acontecer? Daqui a alguns minutos, esse link, ele vai expirar. Esse link que vocês estão, ele vai expirar. Porque alguns, né, foram bem norte-americanos e chegaram aqui mais cedo, né? Parabéns por isso. E então o Zoom ele vai contando as horas. Mas se por acaso a Sorry. gente cair no momento que eu estiver falando com vocês, eu vou pedir para que vocês voltem, tá bom? No mesmo link, ok? Nesse momento eu vou deixar o microfone de vocês mudo. Vou deixar o microfone de vocês mudo. Alright. E aí eu vou chamando um por um para ir participando conforme eu for fazendo a apresentação, ok? Para quem não me conhece, nice to meet you. I am Ellen Joseph. I live currently in Ottawa, capital of Canada. Estou morando nesse momento em Ottawa, capital do Canadá. Muita gente acha que a capital do Canadá é Toronto, mas não. A capital de Ontário é Toronto. Né? Eu moro numa província, na província de Ontário. Na província onde eu moro, a capital é Toronto, mas eu moro nesse momento na capital do Canadá, que se chama Ottawa. E nesse momento
Não sei se vocês conseguem ver ali o quintal cheio de neve. Frio à beça, coisa de menos 10 graus, negativos, né? É até redundante dizer isso. Mas aqui é onde eu moro. Hoje eu gostaria de falar com vocês quais são as principais regras para você aprender o inglês. O que você precisa entender para falar o inglês? Você precisa saber falar de uma forma onde você conjugue os verbos corretamente. Vou falar uma expressão que pode soar pejorativa, mas por favor não me entenda mal, tá? Eu não quero que vocês aprendam inglês e falem como índio, tá bom? No sentido de mim comer comida, mim fazer lição de casa. No início, quando a gente está aprendendo um novo idioma, quando a gente não conhece a estrutura gramatical, é comum a gente falar assim. Só que se você levar isso adiante para o resto da sua vida, isso vai se tornar um vício linguístico. E aí vai ser muito difícil de quebrar esse vício linguístico. Tá bom? Então, um dos maiores desafios dos professores de inglês hoje é quebrar os vícios linguísticos dos alunos, porque eles falam sem respeitar o verb to be, eles falam sem respeitar o simple present, simple past, future, conditional, eles não respeitam as estruturas gramaticais, e aí eles falam frase no passado quando tinha que ser no presente, fala a estrutura no presente quando tinha que ser no passado. Então, você transmite a mensagem, a pessoa te entende, mas você falou tudo errado, tá? Então, vamos tentar, nas minhas aulas de inglês, eu começo assim, para quem está iniciando, sempre começando de baixo, montando uma estrutura, construindo blocos para que você tenha ali fundamentos para falar bem o idioma. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar para vocês sobre o simple present. Alguém aqui já ouviu falar de simple present? Só levante a mão. Eu sei que a Márcia já ouviu, mas para os alunos iniciantes, alguém já ouviu falar de simple present? Se puder levantar a mão, por favor. Yes, beautiful. Simple present. Beautiful. Simple present tem duas palavrinhas mágicas para serem usadas quando nós quando nós falamos o simple present. Nós temos o do e nós temos o does. Essas duas palavrinhas, se eu for traduzir elas hoje para o português, elas significam fazer. Fazer. No entanto, quando se trata de uma estrutura gramatical, ela não vai ter tradução, ela vai ter uma função. E a função dela é declarar que aquela frase está sendo dita no presente. Tudo bem? Então, se eu perguntar o que é o do ou o does? O do ou o does, se eu for traduzir literalmente, quer dizer fazer. Fazer. Mas, se eu ver essas palavrinhas numa frase, elas estão me mostrando uma estrutura de que a frase ela está sendo feita no presente. Ficou claro aqui? Então tá, sabendo que eu tenho o do e o does, como que eu uso para montar uma estrutura no presente? Aí eu usei o exemplo aqui, olha. Eu tenho esse exemplo. Do you like ice cream? Eu usei o do para iniciar essa pergunta, tá bom? Eu usei o do para iniciar, significa que essa pergunta está no tempo presente. Eu usei o meu pronome, que é você, né? Você ou vocês, do you. Nesse caso é você, porque eu sei que a resposta aqui é I, então quer dizer que é uma pessoa só, então é singular. Do you, eu usei o verbo gostar, que é like, né? Coloquei o verbo aqui em vermelho para vocês saberem que essa... O que é um verbo, né, gente? O que é um verbo? São todas as palavrinhas que têm ações. Não precisa aprender português para falar inglês, mas só para vocês lembrarem, tá bom? E eu tenho ali a minha coisa, podia ser um ice cream, podia ser um carro, podia ser a house, podia ser someone else, like a boyfriend, a girlfriend, né? Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? O verbo like, que é gostar, vira gosta. Por que vira gosta? Porque está no presente. Do. Do you like ice cream? Now, repeat with me. Não precisa ligar o microfone, não precisa. Somente olha para como eu falo, como a minha boca se mexe e repete aí, tá bom? Do ladinho de vocês. Do you like ice cream? Repeat. Do you like ice cream? É uma pergunta.
Mais uma vez, para que você se ouça. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Do you like ice cream? Ice cream é sorvete, ok? Se eu fosse dar uma short answer, e para short answer quer dizer resposta curta, eu não vou conjugar o meu verbo aqui. E como é uma aula demonstrativa, eu não vou ensinar hoje como é que se conjuga os verbos. Eu vou dar uma resposta curta. Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu gosto. Ok? So repeat. Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. But if it's a negative answer, se é uma resposta negativa, eu digo no, I don't. No, I don't. Ok? Ficou claro aqui? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo, só essa pequena parte. Vou pedir para que o Paulo, por favor, abra o seu microfone. Eu vou perguntar assim, troque essa palavra ice cream por carro, que é car, ok? Então você vai perguntar assim, você gosta de carro? E você vai dizer, sim, eu gosto, não, eu não gosto. Yes, I do, no, I don't. Ok? Percebe que Ok. eu estou dando apenas uma short answer. Mas eu falo gostar apenas com o meu auxiliar, com o do. Vamos lá, pergunta pra mim, você gosta de carro? Como que eu pergunto? Do you like car? Very nice. Qual que seria a resposta? Yes, I do. E a negativa? No, I don't. No, I don't. Beautiful, beautiful. Thank you, Paulo. Thank you very much. Ótimo. Agora, eu vou saber como que eu vou usar o does. O does eu somente uso para algumas pessoas e essas pessoas são he, she and it. Consegue ver aqui na minha lousinha, ó? He, she, it. Ele, ela, ou ele e ela para coisas ou animais. Então, se eu tiver essas pessoas aqui, eu vou usar o does e não o do. Tá bom? Somente para essas pessoas aqui, eu vou usar o does. E ele e ela pode ser o nome de uma pessoa. Poderia ser o nome do Marcelo, por exemplo. O he poderia ser Marcelo. Vou colocar aqui Mar, ok? O she poderia ser Márcia. Então, quando eu tiver he, she, it, eu uso o does. E a resposta também é does, ok? Para short answer. Então, se eu fosse dizer aqui, nesse caso, ele usou o nome de Max aqui. Does Max like ice cream? So, repeat with me. Does Max like ice cream? Repeat. Can you repeat? Does Max like ice cream? Muito bem. Agora a resposta seria yes, he does. Por que he? Porque he se trata do Max. Yes, he does. Ou no, he doesn't. E o doesn't tem a pronúncia do 12, né? Pensa no número 12 aí. 11, 12, doesn't. Doesn't. Ok, vou pedir para que o Igor, por favor, ligue o seu microfone, por gentileza. Hello. Igor, vou pedir para que você faça a mesma pergunta, só que ao invés de você usar o Max aqui, você vai usar a palavra, você vai usar Samuel, ok? Você vai perguntar se o Samuel gosta de... Vamos usar uma outra palavra aí. Vamos perguntar se o Samuel gosta de banana, ok? Samuel gosta de banana? Como é que você perguntaria? Banana é banana mesmo em inglês, ok? What? Banana is banana in English. Doesn't change. Yes. Does Samuel like banana? Muito bem. Como ficaria a resposta? Yes, he does. E negativa? No, he doesn't. No, he doesn't. Very nice. Ok, tudo bem até aqui? Any question? No. No? Ok, beautiful. This is simple present. Esse aqui é o simple present, o presente simples. Fechou essa matéria, fechou o simple present. Vamos entender agora o que é o simple past. Já sei como funciona o present. Ok, já sei como funciona o present. E agora, como que funciona o past no inglês?
Eu sei que para fazer perguntas e respostas no presente, eu uso o do e o does. Agora, para fazer perguntas e respostas no passado, o meu auxiliar é o did. E aqui eu usei o verbinho trabalhar ou funcionar. Essa palavra pode significar duas coisas, trabalhar ou funcionar, ok? Então vamos dizer assim, eu quero perguntar se ela trabalhou. Ela trabalhou? Eu perguntaria, did she work? Did she work? No brasileiro, no sotaque brasileiro, os alunos costumam perguntar did. Mas a pronúncia seria did. Did she work? Did she work? Se eu fosse dizer que sim, obviamente, como seria esse sim? Sim, ela trabalhou. Como que eu diria isso? Alguém poderia me responder? Sim, ela trabalhou? Samuel, please. Now it's your turn. Como que eu diria sim, ela trabalhou? Yes, she works. Nesse caso, Samuel, good, ok. Thank you for answering. Muito obrigada por responder. Nesse caso, Samuel, a única coisa que eu vou fazer aqui é que se eu perguntei com did e eu estou dando uma resposta curta, again, only short answer, eu não quero conjugar verbo hoje, tá bom? Eu quero só dar resposta curta. Mas eu entendi o seu raciocínio porque você já quis conjugar o verbo. Nesse caso, eu só vou dizer que sim, ela trabalhou. Sim. Nesse caso, eu vou responder com did. Perguntei com did, respondo com did. Did she work? Yes, she did. Yes, she did. Muito Ok. bem. Yes, she did. Simples. Se eu fosse falar que não, no, she didn't. Ok? Você pode repetir, no, she didn't. No, she didn't. Agora, Samuel, ao invés de eu falar ela, eu quero perguntar se Maria trabalhou. Como que eu pergunto? Did Mary work? Responde que sim e responde que não. Yes, she did. No, she didn't. Beautiful, Samuel. Thank you very much. That's it. That's it. Did Mary work? Yes, she did. No, she didn't. E se eu fosse perguntar se, sei lá, se o relógio funcionou? Did it work? O relógio, um aparelho, algo, né? Sei lá, o seu celular funcionou ontem? Did your phone work? Did your phone work? Seu telefone funcionou? Yes, it did. Did your alarm work? Será que o seu alarme funcionou? Did it work? Did it work? Yes, it did. No, it didn't. Any question here? Não? Tranquilo, né? Tranquilão. Então eu já sei fazer pergunta no presente, já sei quais são os auxiliares do presente e já sei quais são os do passado. Agora, vamos mudar de tópico. Vamos mudar de tópico. Vamos agora para o futuro. I already know the present. I already know present. I already know past. And now let's try to learn future. O futuro, basicamente a mesma estrutura. Só que o que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz aqui é que eu não montei uma pergunta. Eu já tenho uma frase. Então, vocês já sabem a estrutura de fazer pergunta. Agora, eu vou desafiar vocês, vou desafiar, na verdade, o Marcelo, que não participou ainda, a fazer uma pergunta. Então, meu auxiliar aqui, eu vou usar apenas o will, ok? Will. O going to, para usar o going to, eu preciso usar o verbo to be para fazer pergunta. E hoje eu não quero focar no verbo to be, ok? Hoje eu quero focar apenas nos auxiliares. Simple present, simple past, ok? Future. Então, eu tenho aqui, ó, meu auxiliar will. Will não significa nada nesse momento, ele simplesmente está indicando que a minha frase, ela está sendo feita no futuro. É uma frase do futuro, ok? Will. So, this phrase says like that. I will travel to Japan next year. Eu viajarei. So, travel is my verb. É o meu verbo viajar. Eu viajarei to Japan next year. Eu viajarei para o Japão no próximo ano. Tranquilo? Dá para entender? O meu will aqui transformou o meu travel em viajarei. Transformou o meu viajar em viajarei. Ok?
A ligação ela vai cair em 10 minutos. Se a ligação cair, por gentileza, voltem novamente no mesmo link, ok? E aí eu só tenho mais uma estrutura gramatical para explicar para vocês, a gente encerra a aula, tá bom? Para não ficar maçante para vocês. Beautiful? Tudo bem? Marcela, é o seguinte, eu vou pedir para que você transforme essa frase, que é uma sentença já conjugando o meu verbo, I will travel to Japan next year. Eu quero que você transforme ela em você viajará para o Japão no próximo ano? Será que você consegue montar essa estrutura? Você viajará? Você viajará? Sabendo que você em inglês é you. Ok? Você no inglês é you. Viajar é travel, né? Já tá ali na lousa. Viajar é travel. E eu preciso montar essa frase. Eu quero fazer dessa frase uma pergunta. Como que eu faria? Mr. Marcelo, se é que você pode falar, por favor. Não? I guess he can't. Então, eu não vou tomar tempo, tá bom? Vou pedir para o Paulo. Paulo, it's your turn. Será que você consegue transformar essa frase no futuro? Logo eu, mulher. Por favor, homem. Por favor. Oh my God. Para, Oh my God. A Camila tá doida pra responder, ela me falou. Então tá, cadê? Pede para Por ela favor. responder. Isso. Ela entrou agora, né? Ah, sim, verdade. Isso. Hey, Camila, nice to meet you. Welcome to our class. And I'm sorry you were here a little bit late. Seja bem-vinda, tá bom, Camila? Obrigada, thank you so much. Oh, eu acho que é para eu perguntar para você ou falar que eu vou viajar? Nessa frase já tá falando que eu vou viajar, tá vendo? Eu will travel, eu viajarei to Japan. Eu viajarei para o Japão. Eu quero que você transforme, por favor, essa frase em pergunta. Eu não, é que você entrou agora, mas nós vimos duas estruturas do presente e do passado, onde eu uso o meu auxiliar no início do nome da pessoa, ou do pronome eu, ela, nós, nós, eles, para depois completar a frase, né? Então, gostaria que você fizesse isso, fizesse essa estrutura. Usasse primeiro o meu auxiliar, o pronome e concluísse a frase. Ou seja, você vai inverter essa frase, você vai transformar essa frase afirmativa em uma pergunta, por favor. Conseguiu entender ou ficou muito, muito complicado aqui minha explicação? Eu acho que entendi. Então, vamos lá. Do you go to travel to Japan? Não sei. É Muito, isso? Do you go travel to... Ok, só que nesse caso eu não estou usando o do, porque do é do presente. Do é um auxiliar do presente. O meu auxiliar do futuro é esse aqui, ó. Will. Ixi, aí já não sei, então. Aqui, ó. Eu não peguei essa explicação, então eu tô... Então tá bom, sem problemas. Vamos ver se o... Desculpa, sem problemas, é que você entrou agora. Sim. Sem problemas. Vamos lá, Mr. Paulo, você que já tá aqui desde o início. Paulo. Você tá com o microfone desligado, meu anjo. Sorry. Se você puder ligar o microfone. Tá me ouvindo? Sim, sim. Oh my God, essa mulher tá complicada. Minha filha, primeiro que eu não anotei. Então, porque minha caneta tá falhando, eu desci correndo para procurar uma, não achei, eu subi de novo correndo. Então, Para vamos não lá. perder a explicação, mas enfim. Não é do. Não é do, porque o do é de qual tempo verbal? Do. Do Presente. é presente? Presente, muito bem. E o did é qual tempo verbal? Futuro? O did é You passado. did? You did. Ó, vamos voltar lá. Did. É isso aí, gente, é para isso que a gente tá aqui, tá bom? Ó, o do é do presente, o do e o does, ok?
Toda vez que eu ver do e does, Uhum. aquela frase tá no presente. Olha só a estrutura. E eu quero Aham. que você faça isso com o will. Do, you, blá, 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 blá. Então, você usa o seu auxiliar, usa a pessoa, depois usa o verbo. Auxiliar, pessoa, verbo. Pensa nessa forma, ok? Auxiliar, pessoa, verbo. Aí, para o meu passado, foi a mesma coisa, ó. Auxiliar, que é o did. O did não vai ter um significado aqui. O did está indicando que aquela pergunta está no passado. Did, passado. Ok? Auxiliar, did. Pessoa, you, he, she, Maria, João, Paulo. E o verbo, work. No caso do will, o meu verbo é travel. Travel quer dizer viajar. Só que aqui a minha frase, ela é uma frase afirmativa, ela não é uma pergunta. Eu quero que você transforme essa frase numa pergunta. Você vai precisar colocar o auxiliar, vai colocar a pessoa e o verbo. Pronto, e põe um ponto de interrogação. É isso. É assim que se transforma que se faz uma pergunta. Só que aqui você Então vai faz aí pra me ver. Só que aí você vai usar esse auxiliar aqui, ó. Imagina que esse auxiliar é o will. Não é do, não é does, não é did. Como é que eu faço essa pergunta? Peraí, não é did, não é does. É, aqui, ó. Consegue ver? É o will. Aham. Tô vendo. Como é que eu faria essa pergunta? Você viajará? Você You will viajará? travel to Japan? Yes! Repeat! You will travel to Quase. Japan? Antes do you, eu uso o... Will. Ok, então repete pra mim. You will travel to Japan? Primeiro começa com will. Oh my God. Will. Oh Ok. God. Tá certo, continua. You do travel to Japan? Não. Will you travel? Do. Yes. You travel. Will Ok. you travel. travel? Muito bem. O will é o meu futuro, não vai significar nada aqui nessa frase, tá indicando que o meu travel é viajará, né? Aí eu vou colocar Ok. to Japan. To Japan, aí ponto de interrogação. Will you travel to Japan? Travel. Você viajará para o Japão? Ponto de interrogação. Ah, tá. Na minha cabeça, o you vinha primeiro, antes do will. Isso. Sorry. A estrutura que você tem que pensar é aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. É sempre essa estrutura, sempre. No inglês vai ser sempre essa estrutura. O auxiliar vem primeiro, Uhum. o auxiliar vem primeiro, depois a pessoa, depois o Ok. verbo. É isso que é conjugar verbo no inglês. Pensa nessa estrutura, ok? Pensa nessa estrutura. Ok. Auxiliar, pessoa, verbo. Auxiliar, pessoa, verbo. Isso para fazer pergunta, né? Isso para fazer pergunta. Isso aqui é só o básico, tá, gente? Isso aqui é a raiz, tá? Aí, tá bom. Aí a pessoa respondeu, sim, I will travel to Japan next year. Eu viajarei para o Japão no próximo ano. I will travel to Japan next year. Agora, vou perguntar para o Igor. Igor, pergunta assim, Maria viajará para o Canadá? Maria viajará para o Canadá? Maria will travel to Canada. A única coisa aqui é que você esqueceu que eu preciso usar o meu auxiliar primeiro, depois a pessoa. Então vamos lá, tenta de novo. Will Maria travel to Canada? Beautiful, beautiful, Igor. Will Maria travel to Canada? Ou will Mary travel to Canada? Beautiful, é isso. Se eu fosse perguntar se o Paulo, né, vai viajar. Will Paulo travel to Canada? Paulo viajará para o Canadá? Will... Quero muito, quero. Yes, of course. You're gonna be welcome here. Will Paulo travel to Canada? Yes, he will travel to Canada next year. Yes. Yes. He will